Agora vamos continuar com a terceira parte da nossa aula sobre indutores. Bem, vamos pegar duas fórmulas que nós já conhecemos. Campo magnético produzido por uma corrente elétrica e o campo magnético em relação ao fluxo. Igualando as duas fórmulas, nós chegamos a essa fórmula bem aqui. O fluxo produzido é a permeabilidade do meio vezes a corrente vezes a área, dividido por 2 vezes π vezes a distância. Vamos agora fazer um circuito aqui, onde nós temos uma fonte de corrente alternada e um indutor, e nós vamos ver o que acontece com o nosso indutor em situações diferentes. Perceba que, embora no meu desenho eu tenha atribuído um valor positivo e negativo para a fonte, isso não existe porque nós não temos um lado positivo. Uma hora a tensão de um lado é positivo, outra hora negativo na fonte. Esse referencial positivo e negativo é para o nosso gráfico visto aqui do lado esquerdo, onde positivo é o lado de cima aqui da tensão no gráfico, negativo é o lado de baixo. Então, quando o meu gráfico está para cima, significa que o lado positivo da fonte tem tensão positiva. Quando ele está para baixo, significa que esse lado positivo tem tensão negativa. Ok? É o que está escrito aqui embaixo. Bem, vamos dividir em 4 faixas. Tensão crescente de 0 ao máximo, tensão crescente do máximo, tensão decrescente do máximo a 0, tensão crescente do lado negativo e tensão decrescente do lado negativo. Ok? O fluxo vai variar de 0 ao máximo, faixa 1, do máximo a 0, faixa 2, de 0 a um valor negativo, faixa 3, do valor negativo de volta para 0, faixa 4. Aqui a fórmula que nós deduzimos e a fórmula de tensão induzida, que vai ser a tensão induzida no nosso indutor. Perceba que na primeira faixa nós temos uma corrente que varia de 0 ao máximo, o fluxo vai variar de 0 ao máximo. Então a variação é positiva. Assim, a tensão induzida ela é negativa, ela se opõe ao crescimento da corrente. Por isso, você está com o lado positivo aqui e o negativo aqui no indutor. Na faixa 2, a corrente vai decrescer, assim como o fluxo. Se a corrente está decrescendo, meu indutor vai produzir uma tensão que tenta se somar à corrente que ele está recebendo. Do outro lado, a corrente vai começar a decrescer no outro sentido, ou seja, ela vai crescer no sentido negativo, no sentido oposto, no sentido anti-horário. Assim, o meu indutor vai gerar uma tensão que se opõe ao crescimento dessa corrente. Por fim, a corrente que é negativa vai tentar decrescer e voltar para zero. Assim, o meu indutor vai tentar produzir uma corrente que se soma a essa corrente aqui para tentar que ela não decresça. Com isso, eu quero que vocês percebam que o indutor ele se opõe às variações de corrente. No circuito em corrente alternada, ele tende a atrasar a corrente elétrica. Ok? Para finalizar esse assunto, nós vamos ver a fórmula de indutância. Aqui nós temos algumas fórmulas. A fórmula do campo magnético produzido por uma bobina. Nós vamos substituir a fórmula do fluxo em relação à área do campo magnético. Assim nós temos o fluxo igual a isto aqui. Só que nossa fórmula de indutância, ela também tem o fluxo. Igualando essas duas fórmulas aqui, o fluxo ao fluxo, nós vamos chegar à fórmula de indutância. Ela é a permeabilidade no meio, vezes o número de espiras ao quadrado, vezes a área da seção transversal da bobina, dividido pelo comprimento longitudinal da bobina. Ok? Visto o que nós vimos há pouco, eu coloquei uns gráficos aqui só para vocês verem o que é o transitório em um indutor, que são os momentos
de carga e descarga de um indutor em corrente contínua. Perceba que aqui eu não tenho só uma chave abre e fecha. Eu tenho dois circuitos, eu tenho duas possibilidades de corrente no indutor. No primeiro eu vou carregar o meu indutor. Eu jogo a chave para cima, a corrente no indutor vai crescer até o valor máximo. A partir do momento que eu virar a chave para cá, meu indutor vai descarregar. Só que ele vai descarregar por este caminho alternativo, em vez da fonte. Por isso que minha chave tem que vir para cá, que é para permitir a descarga do nosso indutor. Quando eu viro a chave para o outro lado, a corrente começa a decrescer, porque o indutor vai descarregando. E o indutor se opõe a essa variação. Por isso que a corrente, em vez de crescer e atingir um valor máximo rapidamente, e depois atingir o valor mínimo rapidamente, ele tanto carrega quanto descarrega em períodos mais prolongados. E por isso mesmo o indutor ele tem esse comportamento de atrasar a corrente. Vamos fazer uma rápida questão aqui. Eu quero o valor da indutância de uma bobina. Os valores estão disponíveis aqui. Nós temos a área de 0,2 cm². Eu vou ter que converter isso para metro. Eu dei o comprimento de 4 cm. Também vou ter que converter para metro. E eu quero também indutância se eu trocar o núcleo por um ferromagnético. Substituindo os valores na equação que nós acabamos de ver, nós temos a permeabilidade do ar, 4π vezes 10 a menos 7, 200 ao quadrado, o número de espiras. Nós temos a área, 0,2 vezes 10 a menos 4, eu estou convertendo de centímetro quadrado para metro ao quadrado, de centímetro para metro é 10 a menos 2, como é metro ao quadrado, 10 a menos 4, porque eu elevo ao quadrado. E o comprimento de 4 centímetros, multiplico por 10 a menos 2, que eu estou convertendo centímetro para metro. Assim, a indutância do meu indutor é de 25 microhenry. Quando eu substituo o núcleo de ar por um núcleo ferromagnético, eu vou aumentar em 5.000 vezes. Então, eu só multiplico isso pelos 5.000, que vai me dar 126 mH de indutância. Veja que, ao colocar um núcleo 5.000 vezes mais permeável, a minha indutância ficou 5.000 vezes maior. É por isso que os indutores, geralmente, eles têm um núcleozinho ferromagnético para aumentar a sua indutância. Agora, uma outra questão, onde eu quero determinar o número de espiras para que eu atinja uma determinada indutância. Eu dei os valores, a área e o comprimento, e dei a permeabilidade caso eu troque o núcleo da bobina. Substituindo os valores aqui, o valor desejado para a indutância, substituindo a impermeabilidade do ar, a área e o comprimento. O número de bobinas vai ser número ao quadrado dá 4.970. Tirando a raiz quadrada, nós vamos encontrar 70,5 espiras. Então você pode pensar em deixar 70,5 espiras, você pode tranquilamente fazer uma bobina com meia volta, ou você pode botar 71 ou 70, porque é 70,5. Substituindo o núcleo por um núcleo ferromagnético, a minha indutância vai crescer para 250 mH. Para finalizar esse assunto, nós temos transformadores. Transformador, ele é um equipamento que a gente utiliza para elevar ou rebaixar a tensão. Mas como ele funciona? Se eu tenho uma bobina e um núcleo ferromagnético, se a minha corrente for alternada, essa corrente alternada vai gerar um fluxo magnético variável no tempo, que por sua vez produz uma tensão alternada no secundário. Veja que quanto mais voltas eu tenho aqui, maior o fluxo. Veja que quanto mais bobinas eu tiver aqui, maior é a tensão. Então a relação entre o número de espiras do primário e do secundário me dá a relação de tensão. Como nós podemos ver aqui, a tensão do primário dividido pelo número de espiras do primário é a tensão do secundário dividido pelo número de espiras. E assim nós fazemos uma questão aqui. Eu tenho um transformador 220 para 110 e eu tenho 200 espiras no primário. Eu quero calcular o número de espiras no secundário.
Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos encontrar que o número de espiras do secundário é 100 espiras. Para finalizar, eu queria mostrar um pouquinho o uso de indutores. Um típico uso de indutor é o chamado VRM, é o módulo de regulação de tensão do processador. Ele é disponível tanto em placa-mãe de computador, de notebook, de celular. Ele quem fornece a tensão adequada. Perceba que a bateria do celular é na ordem de 4,2 volts. A tensão do processador do celular é da ordem de 1 volt. No caso do computador, a tensão de entrada é 12 volts e a tensão do processador é na ordem também de 1 volt. Em ambos os casos, essa tensão varia. Perceba que o processador, por exemplo, de um computador, ele varia de 1 GHz a 3 GHz. Quando você está só aqui acessando, lendo uma página, ele está no mínimo. Neste caso, ele utiliza uma tensão menor. Quando você abre um programa, ele precisa acelerar para que o programa seja aberto no mínimo possível de tempo. Para isso, ele avisa o VRM que sobe a tensão para que ele possa subir a frequência dele. Mas como que essa tensão ela é variável? Eu tenho um capacitor, que vai ser a fonte de energia do nosso CPU ou da GPU, e eu tenho um indutor que vai manter o carregamento desse capacitor, mesmo que essa tensão seja menor do que a da fonte. No caso, isso não vai acontecer, porque eu não quero que essa tensão aqui seja maior do que 1 volt, então ela sempre vai ser menor. Então, através desses dois transistores MOSFET aqui, eu vou controlar essa tensão. Se eu quero que essa tensão suba, eu naturalmente desligo esse transistor e ligo esse daqui. Quando a tensão atinge o valor máximo, eu desligo esse, ligo esse para que eu consuma essa energia. Quando a tensão começa a cair, eu desligo esse para ligar esse aqui. Através desses dois transistores aqui, eu vou controlar a tensão fornecida por esses dois cidadãos aqui. Perceba que eu tenho mais uma vez esse diodo aqui. Esse diodo permite que a corrente continue circulando pelo indutor, mesmo com se esses dois transistores aqui estiverem desligados. Isso evita que eu estrague esses dois transistores. Isso aqui é de tal importância que um circuito desse mal dimensionado, alguns anos atrás, fez com que vários notebooks da Apple tivessem problema em atingir o desempenho. Eles não conseguiam atingir a frequência máxima do processador porque o VRM deles não entregava potência suficiente. E mais recentemente, quando a Nvidia lançou as placas 3080 e 3090, capacitores com capacitância insuficiente faziam com que a tensão da GPU fosse insuficiente e a placa não conseguisse atingir a frequência no jogo. O jogo era automaticamente fechado, você voltava para o desktop. Quando você lembra que essas placas de vídeo foram lançadas na faixa de $750 para 3080 e $1.500 para 3090, se nós pegarmos só a 3080, aqui no Brasil uma placa dessa custa mais de R$10.000, você comprar e ter um problema simples desse, como o cara ter calculado o capacitor errado, você imagina que é uma dor de cabeça muito alta para uma coisa tão cara. Então, aqui está a importância do nosso indutor na nossa vida no dia a dia. Esse CPU e GPU aqui vale também para o processador do seu celular, do videogame, da TV. Todos eles têm isso daqui para fornecer a tensão adequada. Com isso nós finalizamos este assunto. Aqui nós temos a foto de uma placa-mãe, onde você consegue verificar aqui onde estão os MOSFETs, que são os chaveadores. Aqui estão nossos indutores e aqui estão nossos capacitores. Veja que sempre bem próximo ao nosso microprocessador aqui. Obrigado a todos pela atenção. Aqui estão nossas referências e até a próxima.